a posição desta Casa de Leis quando da construção das usinas e que se omitiu, deixando acontecer o que está acontecendo com o nosso estado de Rondônia com relação a essas usinas. Estou chamando aqui a responsabilidade para esta casa porque estão discutindo a usina de Tabajara, deputado Ribamar. Estão discutindo isso lá e a simples desculpa de dizer que isso é uma imposição do governo federal, diga-se de passagem, que era meu governo, à época, e que também foi omisso com a população do estado de Rondônia na construção dessas usinas. E a gente não pode aqui fazer discurso, e não é do meu feitio fazer discurso com um tema de uma responsabilidade que é muito maior do que a Assembleia, do que o governo do Estado, do que só a população e essa grande população que mora nessa área. Minha responsabilidade aqui é de se posicionar, por exemplo, quando eu vejo autoridades do Estado incentivando grandes e pequenos a entrar em reserva florestal no Estado. Eu não me omito a isso. Por causa do voto, eu não me omito. E não faço discurso daquilo que é errado. E que, junto com 8, 10 grandes de uma reserva, que pega a metade dela, vai 300, 400 pequenos produtores, para dar suporte àqueles grandes ficar lá, e vão para lá enganados, como é o que tem acontecido muito com relação às reservas. Que não é este caso que está acontecendo nesta área. Essa ainda não tem reserva, esses moradores estão lá, e se propõe a criar uma reserva com as famílias morando lá dentro. Discutir somente a criação ou não da reserva aqui, para nós, é muito pouco. Nós tínhamos que discutir uma forma dessas usinas não mandar mais energia para fora do Estado, roubando a nossa riqueza daqui e deixando as penalidades para o Estado aqui. Deixando as nossas famílias desamparadas aqui. E se for para fechar a BR, você pode ter certeza que desse deputado aqui seria o maior prazer passar 30 dias na beira da BR, porque eu já fiz isso por muitas vezes. Eu quero saber se tem gente para me acompanhar para fechar a porta da usina. Porque disso aí você pode ter certeza que eu tenho coragem. Porque se nós não fizermos alguma coisa diferente do que está acontecendo, não vai resolver nada do que nós estamos discutindo aqui. Porque ninguém consegue conversar com as usinas. Ninguém consegue pôr a culpa de quem é a culpa, que é das usinas e de quem autorizou a construção das usinas no Estado. Então a gente precisa ter noção disso. Eu vejo, e pelo que eu conheço da área, e eu conheço muito antes de ser deputado, quando eu era presidente da FETAGRO ainda, não só de uma, mas das duas usinas, que eu passei dias e dias com 290 famílias acampadas aqui dentro de Porto Velho, porque as usinas expulsou de lá. E eu estive lá na área, cavando 30 centímetros, puxando um pé de mandioca e está nem a casca sobrando mais lá. E desde aquele tempo a gente falava que tinha que indenizar. Mas esse povo não quer nos ouvir. Agora vem para essa Assembleia aqui um pedido de aumento de cota da outra usina aqui. E não vai passar aqui nessa casa. Não vai passar, se depender de mim e dos deputados dessa casa, não vai passar, porque já foi falado que não vai passar. Enquanto eles não discutirem a indenização da população do nosso estado que está sofrendo por causa das usinas. Então, o estudo técnico que tem que ser feito, e aí pode ser com a SEDAN, secretário, pode ser com a área social, pode ser com o INCRA, que tem responsabilidade disso, com o IBAMA, que tem responsabilidade sim, tem responsabilidade. Porque a autorização das usinas foi pelo IBAMA quando foi, ou se foi atropelada, e não é o superintendente que está aqui não. O superintendente está aqui é uma formiguinha, o problema está lá em cima. Então, companheirada, a viabilidade ou não
de manter as famílias nessa área é independente da criação da reserva. Porque se não tem condições de plantar, se não tem condições adequadas para produzir, a culpa não é de quem já estava lá quando veio construir as usinas. A culpa é de quem construiu as usinas e não quer discutir com o Estado. E o Estado brasileiro, o Estado de Rondônia, o governo do Estado tem responsabilidade nisso. Nós temos que admitir isso. Eu não era deputado na época, mas eu tenho responsabilidade em não fazer esse debate aqui nessa casa. Porque se nós não fizermos toda essa avaliação, não adianta discutir se vai ou não criar a usina. Eu vi aqui e eu gosto sempre de ouvir primeiro os lados envolvidos, dizendo que lá nós temos problema de produção, lá nós temos problema de acesso, lá não temos condições de chegar por causa das usinas, nós não temos mais estrada, nós não temos condições por causa do Carapanã, nós não temos mais saúde, né? E antes tinha, então é as usinas que é culpada. Né? A culpa é das usinas.